Empate com sabor de derrota. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quarta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, começaram a assistir? Like, não é inscrito? Se inscreva, não nos segue? Passe a nos seguir, acione o sino da notificação e nos ajude aí compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça e nos ajuda a continuar mantendo vocês informados sobre o que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para a notícia, porque a notícia que interessa e o resto não tem pressa. Dizer que tá bom? Não, não tá bom não. Empate amargo, empate com gosto de derrota. O empate que aí tirou 2 pontos do Flamengo. Por que tirou 2 pontos do Flamengo, PQD? Porque o Flamengo estava ganhando de 1-0, gol de pênalti marcado por Pedro. Pedro aí, se eu não me engano agora, é o segundo maior artilheiro do Flamengo, atrás apenas de Gabigol na Libertadores da América. O quarto é o Zico e o terceiro aí é Bruno Henrique. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Numa partida em que o elenco do Flamengo estava irreconhecível. É difícil apontar ali um jogador que estava bem dentro de campo. Teve alguns jogadores esforçados. O exemplo aí é Georgian de Arrascaeta. Arrascaeta demonstrou bastante empenho, demonstrou bastante garra, bastante vontade, mas infelizmente uma andorinha só não faz verão. E acabou sucumbindo aí à altitude de 2.640 metros acima do nível do mar. Um outro jogador aí que foi muito criticado pela torcida, que entrou como titular, foi Matias Vinha. Matias Vinha que perdeu um gol ali que eu acho que até minha avó falecida faria, né? Mandando a bola lá para o espaço, mandou a bola de lá do campo El Capim aqui pro Maracanã. Meu irmão, que gol foi aquele que ele perdeu? E outra reclamação foi no lance do gol. Numa jogada individual de Matias Vinha, ele perdeu a bola. O jogo, o atacante do Milionários tinha entrado no segundo tempo, deu um drible desconcertante em Eric Pulgar e marcou o gol. Gol esse que a torcida também criticou o Agostinho Rossi. Disse que ele saiu muito mal na bola, que dava para ele pegar e tal. Vamos falar aqui sobre Agostinho Rossi. Gente, vamos lá. Campeonato Carioca. Dificilmente um time chegava na área do Flamengo para poder chutar a bola com precisão. Tivemos aí o Nova Iguaçu, que jogou contra o Flamengo, no jogo de ida do Campeonato Carioca, deu vários chutes de longe, mas você não vê que os times conseguem chegar numa jogada aguda dentro da área para tentar deslocar Agostinho Rossi. Isso aconteceu no jogo contra o Vasco da Gama, em 2 oportunidades aí que Léo Pereira tirou a bola. O meu pastor Marcelo Sabino Lavrador disse que Agostinho Rossi é catador de borboleta. Ou seja, esse recorde que ele vinha batendo aí sem tomar gols é muito do esquema defensivo que foi montado. Que infelizmente lá na altitude esse sistema defensivo aí não atuou tão bem. Aliás, quase nenhum jogador do Flamengo jogou bem. E por falar em sistema defensivo, eu estou até agora tentando entender por que Davi Luiz entrou no lugar de Léo Pereira. No início aí foi falado que o De La Cruz e Fabrício Bruno haviam apresentado desgaste físico, e se eles entrassem em campo poderiam aí se lesionar. E Tite declarou que o reserva de Léo Pereira é Léo Ortiz e o reserva de Fabrício Bruno é Davi Luiz. Então, se o Fabrício Bruno jogou, por que não entrou o Léo Ortiz no lugar do Léo Pereira, que foi preservado? Eu quero entender isso aí. Quem é reserva de quem? Quem substitui quem? E nós sabemos que Léo Ortiz estava vindo atuando pelo Red Bull Bragantino, está bem fisicamente, poderia muito bem ter entrado ali no lugar de Davi Luiz. A torcida quer entender até agora também, e eu também quero Adenor Tite.
né? Então vamos seguindo aqui, ó. Pedro supera Bruno Henrique em artilharia do Flamengo na Libertadores da América. Pedro, autor do gol rubro-negro ontem, chegou à marca de 20 gols na competição continental, superando aí Bruno Henrique no ranking de maiores artilheiros do Flamengo no torneio. Pedro marcou o primeiro gol diante aí do Milionário no início do segundo tempo de pênalti, após a Arrascaeta ter sofrido falta dentro da área. Sendo assim, o centroavante rubro-negro agora tem 20 gols, está atrás apenas de Gabigol, que tem 30 gols na Libertadores da América. Vou trazer o ranking aqui para vocês. Primeiro, Gabigol, 30 gols. Segundo, Pedro, 20 gols. Terceiro, Bruno Henrique, 19. O quarto, Zico, com 16. E o quinto, Everton Ribeiro, com 11 gols. É isso aí. Então, mudando aqui de assunto, né? Braz aí comentou sobre a possibilidade de contratar novos reforços na janela caseira. O vice-presidente de futebol do clube carioca, Marcos Braz, falou sobre as chances de novos jogadores serem contratados para o restante da temporada na janela de transferência atual. Abre aspas para o que disse Marcos Braz. Flamengo sempre monitora alguns jogadores em todas as posições. A gente tem essa dificuldade. Todo mundo sabe da dificuldade que o Flamengo terá nas convocações das seleções, mas acho que não dá também para o Flamengo ir ao mercado toda hora para trazer jogadores, iniciou Marcos Braz. É complicado, porque nós sabemos que o Flamengo fez aí 4 contratações já, Matias Vinha, Nicolas de la Cruz, Léo Ortiz e Carlinhos do Nova Iguaçu. E o dinheiro que tinha sido reservado aí, que tinha sido liberado pelo Conselho Deliberativo para contratar jogadores, praticamente estourou. Então sabemos que o Flamengo, em todo momento no mercado, ficar gastando dinheiro para repor jogadores em posições que ele já tem, por causa da data FIFA que vai ter aí, são 9 rodadas que o Flamengo vai ficar sem jogadores no Campeonato Brasileiro, mas e depois o restante das competições? O que vai fazer com todos esses jogadores? Mas nós sabemos que precisamos sim de um lateral esquerdo, porque deve ser convocado Matias Vinha e Ayrton Lucas para a lateral esquerda, seleção brasileira e seleção uruguaia. E nós temos aí apenas 2 jogadores na lateral direita, o Wesley e Guilherme Varela. Guilherme Varela com certeza será convocado aí também para a seleção uruguaia. Então vai ser complicado aí para o Flamengo. Vai ficar sem lateral esquerdo e vai ficar com apenas um lateral direito, que é o Wesley, que está sendo muito criticado pela torcida. Então, seguindo aqui, ó, Marcos Braz continuou. Porque se o Flamengo trouxer jogadores, possivelmente vão estar convocados pelas seleções. E vamos perder o jogador da mesma maneira. Vamos enfrentar isso da melhor maneira possível. O Flamengo, acho que os jogadores que não forem convocados, que ficarem no plantel do Flamengo, são jogadores de alta qualidade e a gente confia neles, finalizou. Um ponto aqui que ele colocou que realmente é complicadíssimo, é um complicador, que vai contratar jogadores de qualidade. Esses jogadores da mesma forma serão convocados pelas seleções, então fica muito difícil mesmo, né? Então, seguindo aqui, o Bruno Henrique elogiou aí o desempenho do Flamengo na altitude e vê lição aprendida. Bruno Henrique elogiou a postura da equipe no estádio El Campín, né, a 2.640 metros de altitude de Bogotá. Além disso, o jogador viu lição aprendida, uma espécie de alerta, projetando a 3ª rodada, quando o rubro-negro jogará na altitude de La Paz contra o Bolívar. Lá são 3.640 metros acima do nível do mar. Se os jogadores do Flamengo sentiram em 2.400, meu irmão, quiçá lá em 2.600, né? Ele disse o seguinte aqui na coletiva de imprensa: acho que nossa equipe se comportou bem na altitude. Tivemos erros de passe que você tem que calibrar o pé. Serve de lição, porque La Paz é bem maior. Temos que estar mais calibrados para fazer um bom jogo. Fisicamente, a nossa equipe aqui na altitude foi muito bem. Serve mesmo de lição. Precisamos acertar os passes, calibrar mais. Agora temos que ir para o próximo jogo, o Palestino, no Maracanã, e vencer, disse Bruno Henrique. Rapaz, olha só. Jogadores como Everton Cebolinha, que vinha atuando muito bem pelo Flamengo em todas as competições aqui,
lá ele sentiu muito a altitude. Uns jogadores sentem mais do que o outro. Por outro lado, Alan, que entrou no segundo tempo, foi muito elogiado pela torcida nas redes sociais. O próprio técnico Tite elogiou a movimentação de Alan e ele justificou aí a troca que ele fez, a substituição que ele fez do Pedro pelo Alan, né? Eu vou trazer isso aqui daqui a pouco. E o Flamengo teve dificuldade na altitude de Bogotá, na terceira rodada do grupo, da Libertadores, o desafio será ainda maior. No dia 24 de abril, o rubro-negro vai ao estádio Hermano Silas, em La Paz, para enfrentar o Bolívar, da Bolívia, e a cidade está localizada a 3.640 metros acima do nível do mar. Vai ser muito complicado mesmo. Então, Tite aqui, na coletiva de imprensa, apontou a principal dificuldade do Flamengo em jogo na altitude. O técnico Tite aí fez a análise do embate e avaliou a postura do time na altitude. Abre aspas. O futebol, às vezes, se apresenta diferentes etapas. O Milionários poderia ter feito gol depois de 15 minutos do primeiro tempo, quando criou volume e lançou bolas na área. A gente errou muitos passes e a altitude proporciona isso, o que impediu de acionar os atacantes com melhor qualidade e a bola corre mais, disse Tite, lá na coletiva de imprensa. Realmente, nós vimos aí que algo que pouco tem acontecido com o time do Flamengo é errar passe de bola. E o time ontem errou muita bola. Nós vimos que eles tocavam a bola e a bola ia com mais velocidade e não conseguia, os nossos jogadores não conseguiam ter o domínio dela. A bola batia e corria, fugia deles, Isso aí foi um dificultador para o time do Flamengo. Com relação ao time dos Milionários, eles estavam jogando em casa, são acostumados com um ar rarefeito. Então aqui, Tite disse o seguinte: voltamos melhor no segundo tempo. Com a superioridade fizemos o gol. O futebol é assim, tem esses detalhes. Jogo dominado, com chance de fazer o segundo, e uma jogada individual deu o gol deles. Talvez a única oportunidade. Fizemos um bom segundo tempo, mas sofremos o gol, finalizou o treinador. Então, cara, na falha ali, como já falei, de Matias Vinha que podia ter feito um gol no primeiro tempo, o Flamengo saiu de lá pelo menos com um placar de 2-1 e quebrou aí a invencibilidade do goleiro Agostinho Rossi, O Tite explicou Davi Luiz e revela 9 atletas do Flamengo com lesões, Logo após o empate do Flamengo em 1-1 com o Milionário, o técnico Tite ligou o sinal de alerta para possíveis 9 atletas com problemas físicos. Entretanto, na entrevista coletiva, Adenor não citou os nomes por esses incômodos. Tite se viu aí obrigado a mexer na equipe e promover Davi Luiz, Matias Vinha como titulares. Matias Vinha até eu entendo, mesmo pela partida ruim que ele fez, nós só temos aí Ayrton Lucas, na lateral esquerda. Ayrton Lucas e Matias Vinha. Mas com relação a Davi Luiz, nós temos o Léo Ortiz, mas por que não promoveu aí o Léo Ortiz como titular? Eu quero entender, Então, seguindo aqui, abre aspas, nós tínhamos 9 jogadores com problema. Não posso entrar com 9 jogadores sentindo algum detalhe a mais. Nós temos jogadores no plantel com muita qualidade. Quando você tem a necessidade, clínica e física de decréscimo, naturalmente você chama esses grandes jogadores para poder participar. Por isso entraram esses nomes, Davi Luiz e Matias Vinha, fecha aspas, disse Tite. Tite elogiou, como falei, a qualidade que Alan trouxe ao Flamengo. Abre aspas para o que disse Tite aqui. O Alan te dá volume e possibilidade à saída alternativa do Eric Pulgar. Com o Bruno Henrique, nós temos as 3 funções no ataque. Ele te dá bola aérea, velocidade e prende a bola. Tive que trocar por causa da altitude. Tive que utilizar os atletas, pois o grupo te dá essa possibilidade, finalizou Adenor Bactite. Então foi por esse motivo que ele substituiu Alan por Pedro, por causa da qualidade que ele dá ali naquela função
né? Porque não estava conseguindo chegar a bola com qualidade no ataque. Então, Pedro estava sendo um jogador a menos. E ele estava nitidamente querendo segurar o resultado de 1-0. Ele negou isso. Mas ele estava, sim, segurando o resultado de 1-0. Estava retrancando. E acabou que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E tivemos aí esse empate, né? Que detalhe, os Milionários comemoraram, os jogadores e a comissão técnica dos Milionários comemoraram esse empate como se fosse uma vitória, né? Para finalizar esse vídeo aqui, né? Vamos lá, ó. Logo pela manhã desta quarta-feira, a delegação rubro-negra desembarcou no Rio de Janeiro. A chegada da delegação do Flamengo no aeroporto do Galeão aconteceu por volta das 6h50 da manhã. E depois de pousar no Rio de Janeiro, os jogadores e a comissão técnica, além dos dirigentes, embarcaram em um ônibus. A quarta-feira vai ser de folga para o Flamengo após os dias sob o efeito da altitude. Dessa forma, o elenco do Flamengo só volta aos treinos no Ninho do Urubu na quinta-feira, amanhã, dia 4, na parte da tarde, por volta das 15h30. E com o empate aí diante do Milionário, o Flamengo já aí somou apenas 1 ponto na fase de grupo da Libertadores. Em suma, o próximo adversário da equipe comandada por Tite na competição sul-americana é o Palestino do Chile. Dessa forma, quarta-feira, dia 10, né? O rubro-negro recebe o rival no Maracanã às 21h30. O foco do Flamengo agora volta à final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu no domingo, dia 7, às 17h. Com transmissão aí da Band TV aberta, Band Esporte e no Gol pelo YouTube. Sendo assim, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!